Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, tá começando o seu Resenha Express, segunda edição. Resenha Express voltando, e eu peço aos amigos e às amigas para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a distribuir esse conteúdo a mais pessoas. Mas para distribuir mesmo esse conteúdo a mais pessoas, eu peço a vocês que não esqueçam do hype. Quando vocês dão hype, esse conteúdo cai na mão de muito mais gente, chega a muito mais pessoas. Então fica o pedido aí encarecido do hype, não esqueçam de deixar o hype nesse vídeo, beleza, galera? Vamos lá, vamos falar de Fluminense. A gente inicia aqui falando sobre o jogador Lima. Informações trazidas aí no GE dão conta de que o Fluminense deve conversar com o Lima. O Lima é um dos jogadores que podem não continuar no Fluminense para a temporada 2026. É um jogador que tem mercado, né? De certa forma tem clubes interessados pelo Lima, mas o Lima é um jogador que também não é tão barato assim, né? O Lima no Fluminense hoje está ganhando em torno de R$500 mil, que é um salário considerado alto para os padrões de mercado, e por ser um jogador que, embora seja um jogador que tenha mercado, esse valor está um pouco alto, mais alto do que a expectativa normal, mas há sim o objetivo do Fluminense de conversar com esse jogador, e não só ele, o Keno também, que já falamos sobre isso aqui, é um dos jogadores também que pode deixar o Fluminense, o próprio Everaldo, o Thiago Santos já saiu, então o Lima é um desses que também é compreendido pela gestão do Fluminense que o tempo dele já esgotou, né? É um daqueles jogadores que o seu tempo de estada no Fluminense esgotou, que seria bom liberar para procurar novos ares, enfim. A própria torcida do Fluminense, né, gente, a gente vê no chat tudo, não tolera muito o Lima, né? Já sempre, o Lima nunca foi uma unanimidade entre os torcedores do Fluminense, sempre foi um jogador muito questionado pela torcida do Fluminense. Então, uma possível saída do Lima, eu acho que poderia ser bom para o jogador e também poderia ser bom para o próprio Lima, né? Tendo em vista que é um jogador multicampeão, de fato, foi importante em determinadas conquistas. Acho até que ele foi mais importante do que a própria torcida percebe, né? Daqui a um tempo talvez vão perceber um pouco mais. Mas eu acho que o tempo do Lima no Fluminense também já esgotou, e é um dos jogadores que deve, assim que voltar, ser procurado aí para tentar uma negociação amigável para ele ter a oportunidade de jogar em outro clube. Se aparecer algum clube interessado no Lima, com certeza o Fluminense vai liberar, tá? Isso eu posso garantir a vocês. Se tiver time interessado no Lima, o Fluminense vai liberar o jogador, tá? É um daqueles que o Fluminense considera liberar. Dando sequência aqui, galera, a gente vai falar sobre o Matheus Montenegro, presidente do Fluminense, tá? Ele falou publicamente para todos naquela entrevista que ele deu, a primeira entrevista dele, logo após a posse, de que o Fluminense busca como prioridade zagueiros e atacante. A gente trouxe aqui a informação de que o Francisco Faidrizense, que foi vamos dizer assim, o empresário do jogador apresentou a possibilidade do jogador negociar com o Fluminense para o Fluminense, mas não só foi para o Fluminense, a gente trouxe aqui, ele está sendo oferecido a vários times brasileiros, tá? O Atlético Paranaense, por exemplo, que foi um time que no início de 25 manifestou interesse nele, é outro que aparece como possível futuro, provável destino do Francisco Faidrizenski, tá? E lá em Curitiba, não sei se está tendo esses rumores, mas a informação que eu tive é que ele também foi, tá, oferecido ao Atlético Paranaense. Dando sequência a isso, o Fluminense tem um atacante como prioridade e também os zagueiros. E agora, com essa situação do Nino, ficou ainda mais necessário trabalhar com a possibilidade de zagueiros. E o Fluminense, o scout do Fluminense tem recebido várias ofertas de jogadores, tem elevado à diretoria vários nomes estão sendo discutidos, tá, pelo Matheus Montenegro e a cúpula do scout e todo o departamento de futebol do Fluminense, e dois nomes surgiram aí de ontem para hoje, tá? Um é um nome que nós estamos trazendo para vocês, e o outro é um nome que o Ekran Konur, esse cara tem muita força, trouxe. Quem é um dos zagueiros? Léo Duarte. Léo Duarte está aí para vocês. Ekran Konur trouxe a informação de que Léo Duarte pode vir para o Fluminense. É um jogador que interessa ao Fluminense, interessa ao Vasco, né? Alguns clubes brasileiros, mas o Fluminense estaria negociando com o Léo Duarte. Léo Duarte era um zagueiro que já jogou no Flamengo. É um bom zagueiro, tá, gente? Não é um zagueiraço, nada disso, mas é um bom zagueiro. É um zagueiro que né, pode ajudar, tá? Então o Fluminense negocia com o Léo Duarte, segundo o Ekran Konur,
né, sonda o Léo Duarte, segundo o Ecrã Konu. E aqui a gente ficou sabendo, aqui uma informação do Resenha, é que o Fluminense também, né, procurou os representantes do Samir, o zagueiro Samir, que hoje... O Léo Duarte, só para eu saber, tá jogando no Istambul, da Turquia, tá? E o Samir tá jogando no mundo árabe, no Al-Nadja, nome do time, desculpa se eu tô falando o nome errado, porque é muito difícil esses nomes árabes, mas ele joga nesse time árabe, ele tem contrato até o final de 2027, tá? Mas, desculpa, até junho de 2027, perdão. Mas o Samir é um jogador que o Fluminense já namora há muito tempo. É um jogador que vem manifestando interesse do Fluminense há muito tempo. E o empresário do Samir é o Bertolucci. E o Bertolucci tem uma relação com a diretoria do Fluminense muito boa. Então, a informação que eu tive ontem à noite é que o Fluminense conversa com o representante do Samir e vê aí uma possibilidade dele conseguir um desligamento lá no mundo árabe para poder vir para o Brasil. E se vier, ele viria para o Fluminense. Não tem negociação efetivamente acontecendo, o que teve foi uma conversa inicial, uma sondagem. Segundo a informação que eu obtive, é interesse do Samir voltar ao futebol brasileiro, e esse interesse não é de hoje, é um interesse que já vem desde o ano passado, desde o início desse ano, e já estou pensando em 26. E cairia muito bem para ele, o jogador que está com 31 anos, indo para 32 anos, voltar ao futebol brasileiro. Então, é interesse do Samir voltar ao futebol brasileiro, o Fluminense precisa de zagueiros, então Samir é outro jogador, e aqui uma informação do Resenha, que entra no radar da diretoria do Fluminense para a contratação. Além do Léo Duarte, que está aí, vocês estão vendo, o Samir também está entrando aí na relação dos jogadores prováveis que o Fluminense pode vir a negociar. Vai negociar? É outra discussão. O que a gente está trazendo de informação para vocês aqui é que o Fluminense pode vir a negociar, assim como a gente trouxe a situação do Fajdzinski, Francisco Fajdzinski, né, que nome complicado, que foi oferecido ao Fluminense, né, e o Fluminense disse, ok, vamos analisar. O Fluminense não disse que vai contratar o Francisco Fajdzinski. O Fluminense recebeu, né, do empresário, dos representantes do jogador, né, uma oferta e está analisando. Ele não tem custo. Eu acho uma boa contratação. Se o Fluminense trouxer, para mim vai ser uma boa contratação. No caso do Samir, é algo mais complicado, porque o Samir tem contrato até junho de 2026. Tá? Junho de 2027, perdão. Então é mais complicado. Mas ele não é um titular absoluto lá no time dele, ele joga alguns jogos, outros não. Estava dando uma olhada aqui na temporada, ele fez 3 jogos pelo time árabe. Tudo bem que no início de 2025 ele estava no México, mas também não era titular no México. Então o Samir vem aí num viés lá fora de baixa. E o Fluminense tem interesse, tá? No Samir. É um jogador que, se tivesse livre no mercado, fatalmente o Fluminense tentaria a contratação. Mas é algo que pode vir a acontecer. E o Léo Duarte, como eu falei, o Istambul, lá da Turquia, segundo o Ecrã Konu, interessa também ao Fluminense, negocia aí com o Fluminense, Vasco e outros times. Beleza? Esse foi o Resenha Express, segunda edição. Saudações tricolores, fiquem com Deus, deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu!